Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal Mestre Cripto e mais uma vez gratidão por estarem aqui acompanhando os nossos vídeos diariamente, ok? Nós temos aqui conteúdos diários sobre o nosso mercado cripto, geopolítico, o mundo em si, essa briga entre Xi Jinping e Donald Trump. E sem mais enrolações, diante de tudo, gente, curte, segue nosso canal, dá essa força ao nosso canal Mestre Cripto, tá bom? Curte e compartilha os nossos conteúdos aí para dar uma ajuda, galera, beleza? Vamos lá. E o mercado, galera, do dia, iniciando aqui para a gente pegar as 100 maiores criptos. O dia está meio que andando de lado, na pegada meio que caranguejo desde ontem. Porque o que o mercado está aguardando é mais uma vez essa briga acirrada entre Xi Jinping contra o Donald Trump, né? O Trump ali defendendo o lado dele, o Xi Jinping também. E essas farpas, né, direcionadas a cada nação acaba gerando isso, ó. O medo do mercado. Logo também vê aquela pancada da mantra. A mantra vem recuperando, ok. Porém, é uma semana extremamente difícil para esse ativo que derreteu mais de 90%. Está tentando recuperar no dia de hoje, 21% de alta. Eu acompanhei lá, os devs estão tentando dar uma injeção de ânimo, implantando mais de 250 milhões de dólares mais ou menos, para ver se o ativo ele reage. Galera, eu digo assim, quando acontece algo do tipo, a grande maioria das vezes o ativo morreu, infelizmente. Mas teve outros ativos, como aconteceu até com a própria Solana também, teve uma evasão hack lá, mas conseguiu travar, não deu aquela continuidade como teve com a mantra, derretendo de uma forma, Ave Maria, em um dia só, cair mais de 90%, isso mostra um pouco, né, muita insegurança na verdade. Mas, seguindo aqui o vídeo, vamos olhar aqui o mercado, muitos ativos no dia em correção, como HBAR, caindo 1%, tá tranquilo, Aptos 3, Move, Flow, Sui também, e outros ativos mais, nossa XRPzinha aqui também, Algorand 2,3%, então muitos ativos bons andando de lado na última hora, respirando. Provavelmente vem alguma notícia positiva que está dando essa injeção de ânimo no mercado. E na semana muitos ativos hypando, galera, muito bom mesmo. Isso com o quê? Isso com essas negociações, né, do Trump lá com várias nações, deixando a China de escanteio. Todo o que na verdade o Trump queria, ele está conseguindo. Está deixando a China isolada, fechando suas parcerias com países como o Brasil e outros mais, porém nem se compara com o PIB, né, da América. Então você deixar a América de lado, ok, para você tentar ser a maior potência, você vai ter que pegar 10, 15, 20 países para tentar colocar o que você perdeu de faturamento. Mas vamos ver como é que vai ser no decorrer do tempo, essa briga acirrada aí. Agora vamos olhar aqui como é que está o mercado em captação. Nesse exato momento, 2,7 trilhões de dólares. O mercado do cripto deu uma respirada, chegamos a bater aqui a 2,22. Então assim, foi um volume muito grande de perdas. O índice de medo e ganância bateu 15 a 14 também. No dia de hoje, 31. Então assim, isso mostra que o mercado está com um pouco mais de segurança. Isso é muito positivo, gente. Então isso nos dá mais, como se diz, dá uma oxigenada no mercado, essa é a verdade. Então, se vocês forem olhar aqui os 10 principais ativos aqui positivos nos últimos 7 dias, como já falei, o motivo dessa alta, poucos ativos no dia de hoje de correção, como a Ethereum caindo 2%, a BNB caindo 0,61%, Dogecoin caindo 4,61%, a Tron 3% e a Cardano 2,59%. Vamos olhar aqui mais realmente assim, um motivo real dessa briga, né, da China com a América e vice-versa. Briga de cachorro grande, eu sempre falo isso. Então quem for se meter aí vai sair muito machucado. Então é bom você ficar de lado. É como a Europa fala, né? Pô, tô aqui de lado, deixa eu ver o que vai dar ali. Quem for o maior, vou pegar um pedacinho ali e vou para esse lado de cá. A Europa é assim, ela quer ver quem consegue vencer a batalha para poder ficar com quem for o maior. Pelo que eu estou vendo, ela está se direcionando, né? Está direcionando para a América. As últimas negociações, a Europa já está em tratativas com a América.
A China tentou fechar grandes parcerias ali, principalmente com exclusividade com a Europa, mas não conseguiu. Fechou umas parcerias com veículos, né, elétricos da China e outras parcerias da Europa para a China também. Então, mas vamos dar seguimento, vou te mostrar o porquê dessa briga do Donald Trump com a China. De antemão, se você for olhar aqui, gente, nos anos 2000, esse mapa de calor aqui, ó, simplesmente mostra o quanto no mundo, né, a América tinha de parcerias, globalmente falando. Isso aqui é um mercado industrial, ok? A América fabricava e vendia, exportava, né, para o mundo. E aqui é o mapa de calor da China. Aqui são as nações que ela tinha parcerias. E aí ela foi adquirindo de 2000 em diante. Foi ganhando espaço, ganhando espaço. Enquanto o mercado americano, ela terceirizou essa mão de obra, isso aqui antes, 2000. Aí a América começou a terceirizar a mão de obra industrial para países como a China, Tailândia e outros países mais, né, que tem uma mão de obra escrava, essa é a questão. Então, assim, o custo do produto, passando para essas nações, ficava muito mais barato. Várias marcas aí, não vou citar aqui nomes, várias grifes, começaram a levar os seus produtos, né, sua matéria-prima, para ser fabricada na China, de 2000 em diante. Porque antes, até os anos 2000, a industrialização era muito na América, porém o custo de mão de obra era um pouco mais elevado. E aí, nisso, a indústria simplesmente virou assim. A América perdeu a China, porque a China começou a tomar conta do mundo. Por isso que a gente identifica muito assim, a Made in China nos ativos, nos produtos, camisa, sandália, porque a fabricação, além da, assim, tem a questão da qualidade também, eu digo assim, é muito inferior, isso aí é óbvio. Se você comprar um ativo americano, uma camisa, algo do tipo, vocês vão ver a qualidade. Gente, é o que eu entendo, beleza? Mas tem gente que vai discordar e eu acho tranquilo também. Mas o que ficou viável para o comércio, né, mundial foi o custo. Como a China ela não foca na questão da mão de obra, um custo mais assim, humanizado, né? Então lá o trabalho é muito escravo. Então se tornou muito mais viável para grandes marcas enviar para a China do que para a América. Então, por esse motivo, o último mapa de calor de 2024 é esse aqui. A indústria americana perdeu feio. Tanto que saiu vários memes aí na internet. A América voltando, né, para a indústria. Lá os americanos gordos, preguiçosos, assim, lento, fazendo, produzindo, costurando. Porém, uma lentidão terrível. Mas, gente, eu digo a você, o que iniciou essa briga, na verdade, o próprio Xi Jinping tinha uma negociação com os Estados Unidos. Nos últimos 2 anos da gestão do Donald Trump, a China não honrou. Então, deixando a cada 1 ano um déficit, né, comercial na balança de mais de 1 trilhão, gerando um desgaste muito grande, gerando uma pressão no caixa americano. Isso fez com que o Trump já entrasse com o pé na porta em 2025, gerando todo esse desgaste, mundialmente falando, várias ações caindo, as bolsas derretendo. Por esse motivo, quem iniciou essa problemática toda foi a China. A China não honrou o que ela acertou há anos atrás. E aí às vezes eu vejo muitos influencers pegando só copia e cola, né, das informações e não passando o que está acontecendo realmente. Porque infelizmente a mídia tradicional ela é extremamente corrompida, comprada. Então muitas mídias, principalmente no Brasil, ela é extremamente parcial, né? Ela não traz informação na imparcialidade para poder trazer para o público. Então, por esse motivo, o Donald Trump está criando essa briga comercial global para tentar reaver o que a China deve para ela. Mas vamos dar seguimento para a gente entender como é que está o mercado em si. Agora vamos aqui para o mercado, né, global, os principais as performances, né? O S&P 500 subindo hoje 0,49, Nasdaq 0,67, o Russell 0,68, aqui a bolsa japonesa 0,48, euro 0,93 e por aí vai. O VIX, o índice de medo no mercado, caindo, isso é positivo, gente. Enquanto as bolsas e os índices estão subindo automaticamente, o VIX tem que cair. Isso gera o que, gente? Automaticamente, poxa, é positivo
Por esse motivo, aqui ó, o mercado cripto está subindo na última hora. Tá vendo? É correlacionado. O VIX cai. Aqui ó, o VIX cai, automaticamente é o gráfico. Automaticamente os ativos de renda variável, ele começa a hypar. Isso é muito positivo, caindo 3,88. Então, gasolina subindo e por aí vai, gente. Vários ativos. Deixa eu olhar como é que tá a performance dos principais, hein? Café subindo 1,63. Deixa eu ver aqui, suco laranja também 1,21. O euro subindo, o dólar também neozelandês. Então, vários ativos. Deixa eu ver aqui os mantimentos que são os principais. Gado de engorda 0,39. Gado vivo 0,36. Prata e ouro 0,35, 0,29. E o que está embaixo nesse exato momento é o VIX. Se vocês forem pegar os vídeos anteriores, né, ele mostra que o VIX está extremamente elevado. E agora o VIX simplesmente abaixo, bem abaixo. Em último, porque ele derrete, automaticamente os demais ativos sobem. Isso é muito bom para o nosso mercado. Para quem vivencia isso aqui sabe que isso aqui vai alavancar, isso gera estímulo a muitos big players a colocar dinheiro no mercado de renda variável. Então vamos dar segmento de notícias. Vamos para os ETFs de Bitcoin. Vamos olhar aqui como é que está os ETFs nos últimos dias. E simplesmente, ó, no último dia 11 de abril, que foi na semana passada, fechou o dia negativo aqui, praticamente aqui é o que é $1 milhão, né? Teve saídas aqui no dia, aqui foi da BitB, né? Tem uma gestora. Então só teve uma saída, teve uma saída e uma entrada. Então equilibrou aqui, então fechou no dia negativo em 1 milhão. No dia 10 de abril, 149,5 milhões negativo, várias saídas de gestoras, nenhuma entrada, aliás, uma aqui, e as demais saindo, 4 apenas ficaram na imparcialidade. No último dia 14, gente, a IBIT, que é da BlackRock, comprou 36,7 milhões, porém a outra gestora vendeu 35,2. E as demais ficaram no 0 a 0, né? Nem vendeu, nem comprou, porém o ativo, o fluxo do dia do Bitcoin fechou 1,5 positivo. Porém o que a gente tem que identificar aqui, gente, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de saídas, ok? Fechando negativo nos últimos 7 dias, né, úteis do mercado financeiro. Isso são os ETFs de Bitcoin. Vamos aqui para os ETFs de Ethereum, para vocês identificarem como é que está também o fluxo desse ativo. Mais um ativo também, ó, desde o dia 8. Eles ficaram 2 dias fechando. Um dia no 0 a 0, um dia positivo. E agora, simplesmente 5 dias consecutivos de saídas, ok? Tem gestoras comprando, mas tem outras vendendo. Vamos ver como é que está aqui também o mercado em si, comparado no dia anterior ao atual dia. E simplesmente aqui, vamos pegar aqui os 5 principais ativos. Aqui o BTC está com uma saída, né? Tá assim com capital menos 25 comparado no dia anterior de entradas no Bitcoin. Mesmo que o gráfico esteja na última hora, aqui no último dia, de 1,32, porém, comparado ao dia anterior, estamos abaixo, né? Tá aumentando, tá começando a reduzir. Isso é positivo. Significa que tem muita gente que está começando a comprar. Então, de negativo, daqui a umas horas pode ficar positivo, entendeu? Mas, comparado à entrada de capital do dia anterior para hoje, está menos 24. Ethereum menos 23, Solana menos 17,7, XRP menos 26,19, Dogecoin menos 13,73. Quero pegar aqui uma que esteja positivo para mostrar para vocês a diferença. Vamos aqui, ó, Fastcoin está positivo, 18,59. Deixa eu ver aqui se tem outra. ADA Cardano 0,29. Então, basicamente são essas aqui. Os demais estão negativos. Vamos olhar aqui como é que está, galera. As zonas de liquidação para quem está apostando aí no mercado futuros. Deixa eu pegar para vocês aqui. Deixa eu até ampliar um pouco mais a tela aqui, ó. Simplesmente, né, para quem os shortados começa aqui, ó. Muita gente pode ser liquidada se o BTC chegar às zonas de 86 mil dólares. Então 8,87 milhões pode ser liquidado. Porém, a maior distância, né, o maior volume está aqui, ó, na casa dos 86,782.
tem 75,38 milhões. BTC nesse exato momento, beirando aqui as zonas de 86 mil dólares, porém, chegando a 86,782, o BTC vai liquidar, vai varrer 75,38 milhões. E os shortados, nós temos aqui a partir da casa dos 85,071, mais 75,52 milhões. Então, esse é o nível que o mercado está para quem atua com alavancagem na alta do mercado, como os shortados também. Vamos ver aqui as notícias para ver como é que está, né, o mercado em si, essa briga comercial entre China e América. E, gente, saiu simplesmente um vídeo em que a China mostrou os primeiros táxis aéreos. Vou comentar aqui para vocês identificar aqui, ó. Então, gente, simplesmente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Galera, a China também não tá para brincadeira não, meu. A China está tentando, dia após dia, ganhar o mercado de IA, de estar à frente, né, nesse mercado de táxis aéreos, né, uma das principais empresas que está investindo pesado nessa forma de esse transporte, essa é a verdade. A América está sim investindo também pesado, porém a China já demonstrou que ela está querendo pegar esse mercado quanto antes, comparado a outras nações. Aí eu te falo, há uma comparação ridícula. Ok, sim. China e América, né? Mas esse é o exemplo que eu pego. Por que com o Brasil, uma nação como o Brasil, não investe? Chega a ser grotesco. Enquanto o nosso presidente está falando aqui sobre alimentação, né? Falando sobre o pezinho, sei lá, o pé de meia. Sabe, aquela visão do presidente pífia, sabe, aquela coisa muito mísera? É o presidente atual. Enquanto o cara poderia estar investindo pesado em estímulos de tecnologia, pegar o jovem, tirar das ruas, tentar injetar ali no conhecimento, mas o cara está falando de coisas pequenas, que, assim, no meu entendimento, o incentivo social, ele é ótimo, ok? Mas se você ficar só nisso, cara, pelo amor de Deus, o incentivo social, ele é parte da melhoria da humanidade, ele é parte. Mas eu acho que você tem que ser um pouco mais agressivo em criar leques de opções, essa é a verdade. Social para aquele público mais, né, necessitado. Porém, o Lula tem uma visão de, eu acho que, manter a população na defensiva e na dependência dele. Por isso que eu acho que ele não incentiva, como ele falou mesmo, ele é contra a IA, inteligência artificial. Você já começa por aí, você já vê que é um cara que vai ficar extremamente atrasado e atrasando a sua nação. Enquanto essas nações como China e América estão brigando aí por tecnologias, investindo pesado, o Brasil está falando sobre o pezinho. É sobre isso. Vamos dar seguimento aqui com as notícias. Simplesmente olha o que o Rei Dalio fala. Galera. Vou deixar só um pedaço aqui do vídeo. I think that right now we are at a decision-making point and very close to a recession. And I'm worried about something worse than a recession if this isn't handled well. A recession is 2 negative quarters of GDP, and whether it goes slightly there, we always have those things. We have something that's much more profound. We have a breaking down of the monetary order. We are going to change the monetary order because we cannot spend the amounts of money, so we have that problem. And when we talk about the dollar and we talk about tariffs, we have that. We are having profound changes in our domestic order, how ruling is existing, and we're having profound changes in the world order. Such times are very much like the 1930s. I've studied history, and this repeats over and over again. So if you take tariffs, if you take debt, if you take the rising power challenging the existing power, if you take those factors and look at the factors, those changes in the orders, the systems, are very, very disruptive. How that's handled could produce something that is much worse than a recession. Galera,
Simplesmente o cara fala: estou preocupado com algo pior do que uma recessão. Temos algo muito mais profundo, temos um colapso de ordem monetária. Simplesmente compre Bitcoin. Isso, gente, na verdade, nós já estamos abordando isso há muito tempo. A exposição fiduciária local da sua nação é muito arriscada. Se manter o seu capital 100% em uma nação, algo que você não tenha como... eu sempre falo, a diversificação, ela te tira, ok, de momentos de alto risco como nós estamos vivendo. Manter o seu capital apenas com a economia local do Brasil é um risco. O cara que pegou uma nação com 56 bi positivo, está entregando em 2025 com média de 7,5 trilhões de dívida, de déficit, é muito arriscado. É sobre isso. Outras nações estão passando por vários problemas também, mas te garanto que maiores problemas que a Argentina estava vivenciando, e o atual presidente está resolvendo a casa da forma dele, independente se você gosta ou não, cara, El Salvador. É pequeno, o cara não interessa, porque ninguém nunca resolveu anteriormente. Entendeu? Então esse cara está falando exposição a uma moeda fiduciária, exposição a um grande problema que vai vir nos próximos anos, meses. A gente não sabe se essa bomba vai estourar agora ou não. Então, essa é a visão, beleza? Compre Bitcoin conforme Rei Dalio está falando. Vamos para mais uma notícia. O governo Trump disse que os Estados Unidos podem comprar Bitcoin usando a receita de tarifas. Galera, mais uma notícia extremamente positiva. Vocês acham que o Trump está fazendo isso só porque ele quer captar por captar? Não, gente. Além, obviamente, de encher o estoque ali, não. Tapar o buraco lá do caixa, que o Biden deixou. Obviamente é uma estratégia de não mexer na economia, entrar um dinheiro novo e comprar o que ele prometeu para o mercado cripto. Que era comprar reservas de valor com um capital novo. Um capital que não tivesse interferência, economicamente falando, na saúde americana momentânea. É sobre isso. Pegar as tarifas atuais e injetar no mercado cripto vai ajudar em muito a América e o mercado cripto também. Simplesmente, olha que esse rapazinho aqui fala. Bitcoin deve ultrapassar o ouro nos próximos meses, diz Pompiano. Simplesmente é um dos grandes influenciadores no mercado economicamente falando, né? E ele fala na CNBC sobre isso. Ele comenta que se o BTC, galera, isso aqui é muito grande, gente. O BTC passar o ouro. Muitos conservadores informaram que jamais isso iria acontecer. Quando eu falava nas lives que isso poderia acontecer, muita gente me criticou. Gente, um dia vocês vão ouvir falar sobre isso, que o BTC é digital, que é o ouro digital, né? O ouro digital vai passar o ouro físico. Você é louco, não sei o que, blá blá blá. Pronto, chegamos. Estamos falando de big players que eram contra o BTC, agora estão falando positivamente. E vamos para mais notícias. Deixa eu ver aqui mais uma. A adoção corporativa do Bitcoin está acelerando com a compra recorde de 95,431 BTCs no primeiro trimestre de 2025. Eu vou falar uma coisa para vocês mais uma vez. Quem vendeu Bitcoin nos últimos 90 dias foram as sardinhas. Teve reposições, ok, teve as gestoras vendendo, porque tem que fazer rebalanceamento de carteira, gente, isso é natural. Todo fundo de gestão tem que ter rebalanceamento, tem que ter caixa, para poder o que? Tem as entradas e as saídas. Então tem pessoas comprando, tem pessoas vendendo. Então as gestoras têm que ter um caixa à disposição para fazer o repasse do capital, naturalmente. Mas quem se desfez dos bitcoins foram as sardinhas medrosas. Isso é uma comprovação que mesmo com o valor do Bitcoin abaixo dos valores lá de 109 mil, 100, 105, 103, 102, estamos a 95 mil dólares nesse exato momento, ok? Porém, estamos tendo uma migração de Bitcoin para o quê? Fundos de pensão, bancos, big players, enquanto você, sardinha, está se desfazendo. É sobre isso. Mais uma vez vou abordar essa tecla. Próximo out-season simplesmente não vai ter grandes oscilações, porque o mercado atual, o mercado cripto vai virar uma bolsa de valores. Acabou.
Acabou grandes explosões. Os caras vão vão manipular extremamente o mercado cripto. Enquanto você está vendendo. É sobre isso. Estamos passando de mãos, gente. Passando de mãos. E aqui a nossa última notícia é essa aqui, ó. Efeito Trump. A Nvidia acaba de anunciar que produzirá supercomputadores de IA da Nvidia inteiramente nos Estados Unidos pela primeira vez. E produzirá 500 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Isso aqui se chama industrialização. Ok? Então quer dizer, a Nvidia levava toda a sua mão de obra para uma outra nação, gerava emprego, renda ali. Agora está trazendo para a América. Trump queria isso e está conseguindo, gente. Quem chamou ele de louco, maluco, idiota, não sabe o que estava falando, porque o cara está acertando, simplesmente. Ah, teve seus pontos, claro, nada é perfeito. Ele errou pra caramba em várias situações, mas tá conseguindo. Ele está brigando pela nação dele e acabou, gente. Tem alguém aqui brigando no Brasil pela nossa nação? Quem é que tá brigando? Para reduzir os impostos, para reduzir... Não tem, galera. Não tem. Nosso presidente, ele é mais fácil ele vender todas as nossas reservas, dar de graça e botar o dinheiro no bolso do que ele ser favorável à população brasileira. Mas esse é o vídeo do dia, gente. O mercado simplesmente respondendo, né, dando uma melhorada em muitos ativos aqui. Na semana ainda tem muitos ativos acima de 10, 15, 20, 30% devido à última alta. E a captação também subindo gradativamente no mercado cripto. Isso é muito bom, né? A captação global subindo gradativamente. E assim, gente, mais uma vez, agradeço a vocês aqui por estarem acompanhando os nossos vídeos. Mais uma vez, curte para ajudar aqui o nosso algoritmo a chegar a mais pessoas. Comente o que vocês acham, tá bom? Dá um feedback nos nossos vídeos e sobre o nosso conteúdo também. E não esquece de seguir o nosso canal, beleza? Um grande abraço do seu Mestre Cripto, valeu, fui!